Olá, iremos falar sobre o tema capacitismo. Somos o grupo 8 da disciplina de Ética, Bioética e Legislação com a professora Diane. As integrantes do grupo são Ana Beatriz, Ana Vitória, Fernanda Pereira, Gabriela Martins, Giovana Pereira, Natália Oliveira e Raíssa Vitória. Mas afinal, o que é capacitismo? O capacitismo é o ato de entender que a pessoa portadora de deficiência física é inferior ou incapaz, excluindo-a da sociedade. O capacitismo coloca a deficiência em evidência sem considerar que essas pessoas elas possuem capacidade de trabalhar e de tomar decisões. Elas são pessoas normais e elas não devem ser tratadas como incapazes. Então, o capacitismo é a discriminação e a opressão das pessoas com deficiência ao considerá-las inferiores, incapazes de produzir, trabalhar, aprender, amar, cuidar, sentir desejo e serem desejadas. Então, a gente tem que entender que cada pessoa tem características que, somadas, compõem a sua identidade. Então, a pessoa com deficiência ela não deve ser resumida a isso. Elas têm várias outras características. Existem algumas situações e frases cotidianas que são capacitistas e muitas vezes as pessoas que têm ações ou falas assim acabam não percebendo. Aqui a gente tem algumas situações do dia a dia que são consideradas capacitistas, como lidar com a pessoa com deficiência como se ela fosse uma coitada, achar que a pessoa é merecedora de pena, infantilizar essas pessoas, tratar a pessoa com deficiência como se ela fosse um herói, como se o simples fato dela realizar uma tarefa básica fosse motivo para as pessoas considerarem ela extraordinária, que precisa ser aplaudida por conseguir fazer alguma coisa, porque essa atitude ela subestima as capacidades da pessoa com deficiência. Agora, algumas frases capacitistas que são: que bom que apesar de tudo você está sempre feliz, você é forte por aguentar tudo isso, você tem um filho especial porque você é especial. Às vezes, se fosse normal, estava dando trabalho para os pais. Ele é deficiente, mas até que é bem ativo. Nossa, como ele é inteligente. Essas situações e frases são extremamente capacitistas e elas colocam a pessoa com deficiência em um lugar de coitada. E a gente não pode confundir dó com empatia. Essas frases e situações não remetem a empatia. Empatia é você entender e reconhecer as dificuldades de uma pessoa com deficiência dentro do contexto de acessibilidade e de políticas públicas. Agora, ter dó é você alimentar o preconceito em relação à capacidade dessas pessoas. Por exemplo, quando você tenta fazer tudo por essa pessoa, por acreditar que ela não vai conseguir fazer sozinha por conta da sua limitação, mesmo quando essa pessoa tem condições de fazer sozinha. Isso não é empatia. Você está subestimando as capacidades dela. Então, muitas vezes as pessoas duvidam tanto da capacidade de uma pessoa com deficiência que elas podem acabar duvidando de si mesmas também. E o capacitismo é crime, previsto na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Título 2. Dos crimes e das infrações administrativas. Artigo 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E a pena ela pode aumentar 1/3 se a vítima estiver sob cuidado e responsabilidade do agente que cometeu o crime. Se qualquer dos crimes é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa, e o juiz poderá determinar, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: 1. Recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório. 2. Interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Artigo 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E ela também pode aumentar a 1/3 se o crime for cometido por tutor, curador, síndico, liquidário, algum depositário judicial ou por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. Artigo 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, pena de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. E na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado. Artigo 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração,
ou a realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E ela também aumenta 1/3 se o crime for cometido por tutor ou cuidador. O capacitismo na saúde tem sido uma pauta levantada na atualidade, principalmente após a pandemia. Um exemplo do capacitismo na saúde é um artigo que foi escrito por Ana Rigues de Mello. Ela é uma pesquisadora que é deficiente auditiva. Ela teve diversas dificuldades com seu artigo que ela estava tentando fazer sobre violência contra mulheres com deficiência. Sua pesquisa ela foi interrompida por não ter sido aprovada pelo CEP da UFSC, porque a organização entendeu que o TPL, o termo, não é suficiente para validar a autorização das participantes com deficiência para atuarem como sujeitos de pesquisa, demonstrando a avaliação, de certa forma, capacitista para com esses participantes, já que elas, mesmo assinando o termo, não tiveram os mesmos considerados validados. A pesquisadora também teve muitos problemas para ser inserida nos comitês. Durante a pandemia, o capacitismo ele foi um agravante muito claro, já que durante esse período as pessoas com deficiência não foram incluídas nos grupos de risco. E essa situação foi uma demonstração clara de negligência e omissão do governo para com a saúde dessa população, do ponto de vista hospitalar e social. O capacitismo na saúde, em relação às barreiras de acesso à saúde, ele está ligado constantemente a essas barreiras. E essas barreiras elas são multifatoriais e estão dentro das questões organizacionais, estruturais, financeiras, relacionais, sociais e culturais. A maioria desses espaços de atendimento à saúde não são inclusivos e os profissionais pouco capacitados para atender as pessoas com deficiência, tornando o acesso praticamente inviável para certas comunidades e locais, envolvendo as questões sociais e econômicas. Para começar a falar sobre o capacitismo nas organizações, é necessário falar primeiramente da lei que garante à pessoa com deficiência a sua inclusão no mercado de trabalho. A Lei nº 13.146 de 2015 tem como objetivo assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Mas devemos dar mais atenção ao artigo 34, que em sua disposição geral diz que pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, com igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Ou seja, a pessoa portadora de deficiência desde a Lei 8.213 de 1991 tem como seu direito legal acesso ao mercado de trabalho através de cotas determinadas através do número de colaboradores, mas ainda assim essa acessibilidade não ocorre e a lei não tem sido suficiente. Em uma pesquisa realizada pelo Ministério Público do Trabalho em 2020, 7 em cada 10 deficientes relataram notar preconceito das companhias, enquanto 69% daqueles que já estavam inseridos no mercado relataram ter sofrido algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Mas por que isso acontece? Infelizmente, a discriminação contra essa classe é uma problemática antiga e cheia de estigmas, visto que as pessoas com deficiência sofrem esse preconceito devido a visões antiquadas de que podem prejudicar a execução de tarefas ou sequer exercê-las, causar desconforto aos colegas e não ter uma presença assídua devido a consultas médicas e muitos outros pensamentos que se apoiam na realidade em preconceitos pessoais. Mas como podemos mudar isso? O primeiro passo é identificar os preconceitos existentes em meio ao ambiente de trabalho e trabalhar com a principal arma contra a discriminação, a informação. A informação pode ser passada através de palestras, workshops, treinamentos, equipes de apoio especializado e reuniões com os colaboradores, a fim de lhes mostrar meios de mudar seus pensamentos e ações com aqueles que apenas querem uma oportunidade. Uma outra forma de combater barreiras é a identificação e implantação de um mapeamento acessível de acordo com a norma técnica brasileira 9050, de acordo com as seguintes características: programática, que são barreiras veladas em políticas e normas da empresa, instrumental, nos instrumentos e ferramentas de trabalho, metodológica, métodos e técnicas de trabalho, comunicacional, comunicação interpessoal, atitudinal, preconceitos, estereotipos, estigmas e discriminações, e arquitetônica, que são barreiras físicas. Essas mudanças devem propiciar conforto, segurança e independência no espaço físico da empresa, através principalmente de sinalizações táteis, sonoras, visuais e banheiros adaptados e muitas outras adaptações que podem ser feitas. Todas as informações que eu acabei de passar foram adquiridas no site ICOM, que é uma ferramenta inclusiva de tradução simultânea de Libras para empresas que auxiliam os funcionários a ter uma melhor conversação com colegas e clientes através de videochamadas e em tempo real. Esse tipo de iniciativa, infelizmente, não é muito divulgada e, assim como o ICOM, existem diversos outros projetos que valem a pena investir para melhorar o mercado e o mundo para pessoas que, como eu disse, só querem uma oportunidade. Bom, essas são as nossas referências.
E é isso. Muito obrigada.